7 horas após o anúncio de um e-mail para denúncias, 40 mulheres acusaram o médium João de Deus de abuso. A informação é áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. A força-tarefa que investiga casos de abuso envolvendo João de Deus recebeu pelo menos 40 denúncias. O Ministério Público de Goiás criou um e-mail exclusivo para mulheres que se apresentam como vítimas do médium de Abadiânia. Algumas delas já serão ouvidas nesta terça-feira em Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, assinou uma portaria designando 5 promotores e 2 psicólogas para integrarem a equipe que cuida do caso. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, os promotores informaram que a força-tarefa foi criada logo após as denúncias nas reportagens do programa Conversa com Bial e do jornal o Globo. Depois das revelações, diversos relatos surgiram durante o fim de semana. A promotora Patrícia Ottoni, que coordena o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, ressaltou a importância das mulheres denunciarem. Realmente é necessário que se faça a denúncia, não é, professor? Pegue esse e-mail ou vá a uma delegacia, claro, né, faça uma denúncia. Claro. E só lembrar, o fato é gravíssimo. Tem o caso da filha, que tem um processo na justiça contra ele de estupro. Ele estuprava a filha. Essa é a denúncia que ela fez. E isso muito antes desses fatos virem a público. E lembrando também, vamos dar a fonte também do site O Antagonista, que a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, autorizou na última quarta-feira a captação de R$4 milhões para a cinebiografia de João de Deus. Diga, Augusto. Olha, o caso do João de Deus vai se transformar numa reprise, talvez piorada, do caso do Abdelmaci. Não há dúvida. O que me espanta é que as denúncias começaram em 2004, 2006, uma coisa dessa, e foram todas arquivadas por falta de prova pela justiça da cidade goiana em que ele atende as pessoas. Então, eu acho que não só o caso do João de Deus deve ser investigado com muito rigor, como também deve se estender esse tipo de investigação às decisões judiciais. Como é que foi isso? Que provas faltaram? Esse tipo de prova geralmente não é material, são depoimentos que mostram a repetição de um modus operandi, como tem se visto agora. Então vamos ver direitinho se eles não defenderam a permanência, né, a continuação das atividades de alguém que faz a economia da cidade na prática, que é o João de Deus. E o Ministério Público está nesse momento trabalhando com forças-tarefa em Goiás e aqui em São Paulo. E tem uma informação, professor, ainda os promotores estão tratando essa informação como sigilosa, enfim, mas seriam já centenas de mulheres, dispostas a prestar um depoimento contra ele. Né? Porque isso vai ganhar uma proporção enorme. Já está ganhando. Né? Eu li todos os relatos, acompanhei, e de pessoas de estados diferentes, de países diferentes, e sempre quanta gente tem um modus de fora operandi. Vem, né? Sempre a mesma coisa, quer dizer, se repete, né? Agora, realmente, isso tudo tem que ser apurado, e o Augusto destacou, quando as denúncias surgiram há mais de uma década atrás, né? O próprio, aí que tem que investigar, como é que isso não foi encaminhado pelo Poder Judiciário lá de Goiás? Será que porque temiam os efeitos econômicos? Porque toda a cidade gira em torno dele. Tem os cristais, né? As pousadas que foram abertas, né? Restaurantes, comércio local, venda de bugigangas, tudo passava por ele e tal. E muita gente de fora, como você destacou, tal. Tanto que eu tava vendo a casa lá dos cristais, quando chama, tá escrito depois em inglês, lá tem em português e depois em inglês e tal. Então, e aí esse modus operandi sempre era com determinadas mulheres, numa faixa etária, quase todos na mesma faixa etária, e evidentemente não eram com as celebridades, né? E foram tantas, inclusive de países, tantos países dos Estados Unidos, etc, né? Realmente é o caso assim inacreditável. Por isso que ele não se compara com outras pessoas importantes na história do Brasil, do espiritismo brasileiro, desde o final do século XIX, vale lembrar que o espiritismo começa na França, mas o grande país que ele se desenvolve é o Brasil. Por exemplo, não se compara com uma figura
importantíssimo do século XX brasileiro, que é o Chico Xavier, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com esse senhor.